O pilar dessa metodologia, ele é basicamente 3 pilares, tá? O primeiro pilar é você entender sobre bebês, tá? Então você precisa ser uma encantadora de bebês. Porque se você não entender o assunto principal do nosso ensaio, não adianta nada. Você tem que conseguir dominar para, primeiro, você fazer um ensaio seguro e segundo, para que você consiga de fato posicionar o bebê, tá? Então você tem que ser uma encantadora. E sendo uma encantadora, você fica segura de que você sabe o que você vai fazer, que você não vai machucar o bebê. E eu vou compartilhar com vocês aqui várias técnicas e para você ter um ensaio seguro. Mas é imprescindível que você seja uma encantadora de bebês. Por que encantadora de bebês? Porque a mãe vai ficar assim: como você faz isso? Meu Deus, eu quero te levar para minha casa. Porque você tem poderes mágicos com esses nenéns. E é isso que os pais falam mesmo, tá? Segunda coisa, você tem que conseguir a confiança dos pais na teoria e na prática. Como que você consegue a confiança dos pais na teoria? Mostrando que você é uma referência. Então, mostrando que você fez curso, mostrando que você sabe o que você vai fazer. Então, você explica como vai funcionar o ensaio, você dá informações técnicas, você mostra conhecimento mesmo, tá? Você se mostra como uma referência. E como que você mostra na prática e você ganha a confiança dos pais na prática? Fazendo. Você tem que fazer o ensaio. Então não adianta você, fazer toda uma coisa, mostrar que você sabe, e aí na hora que você pega o bebê começa a chorar e você não consegue fazer ele parar de chorar. E aí não é só o parar de chorar, é que às vezes você tá sendo encantadora, você consegue manusear o bebê, mas você não sabe como posicionar, você não sabe como fazer a foto. Então pra mim é imprescindível, na minha metodologia, com 15 minutos de ensaio, bebê acordado ou não, bebê velho ou não. Às vezes eu faço ensaio com bebês de 3 meses, fazendo ensaio newborn, e os bebês ficam tranquilos. Por quê? Porque além de eu ser encantadora de bebês e saber o que eles precisam, eu tenho um fluxo de poses perfeitos para eu começar a fazer fotos independente de como o bebê esteja, se ele é mais agitado, ou se ele quer ficar acordado, ou se ele já tá dormindo, tá? Então isso é muito importante, fazer fotos logo no início do ensaio, porque aí os pais vão falar: ufa, ela parecia ser boa e ela é boa mesmo, tá? Então eles vão confiar em você. E aí o terceiro pilar da minha metodologia, e aí que a gente vai para a parte técnica, é a forma que eu faço as poses, como eu manuseio o bebê, como eu vou fazer toda a preparação de cada uma das poses. E que assim, é uma parte muito importante, mas depois que você consegue entender essas duas, fica mais fácil de você encaixar a terceira. Porque pensa só, eu tinha tanta medo, eu tinha tanta dificuldade de fazer o bebê parar de chorar no início, e eu tinha tanto medo de mexer no bebê e ele acordar e ele começar a chorar de novo, que eu não conseguia manusear. Então você primeiro precisa entender esses 2 passos, para depois eu te mostrar. Agora você vai puxar o bracinho aqui, agora você vai colocar o bumbum ali, agora você vai virar a cabecinha pra cá. Porque aí você vai conseguir de fato executar aquilo que eu tô te falando na sequência certinha e ter um resultado muito bom, tá bom? Então beleza. Beleza, e aí depois que eu consegui desenvolver a minha metodologia, eu comecei a fazer mais ensaios, eu adotei algumas técnicas também para não só ser boa, mas mostrar que eu sou boa. É a mesma coisa que a gente falou, né? Não adianta você ser encantadora se o pai não estiver confiando, os pais não estiverem confiando. A mãe principalmente. A mãe e o bebê, eles têm uma ligação muito forte, né? Então se a mãe estiver insegura, se a mãe estiver nervosa, o bebê vai estar inseguro, o bebê vai estar nervoso. Então você tem que se preocupar muito em entregar confiança para a mãe, tá? Então isso é fundamental para um ensaio de sucesso, tá? A mãe ela tem que estar confiando no processo do seu ensaio, ela tem que estar confiando em você. É por isso que você tem que sim ser encantadora de bebê e você tem que conseguir fazer fotos logo, tá? E aí eu consegui juntar isso tudo, então, vou retomando o raciocínio assim, que da mesma forma que não adianta só você ser uma referência se você não se mostra como uma referência, não adianta você ser muito boa se você não mostra que você é muito boa no seu trabalho. Então eu comecei a me portar como referência no meu mercado, comecei a divulgar mais o meu trabalho e aí eu consegui atrair vários clientes e me colocar de fato como referência aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu fui a primeira fotógrafa especializada em bebês recém-nascidos de Belo Horizonte. Já tinha algumas fotógrafas que faziam fotos, mas não era no estilo newborn clássico ainda. Depois, e isso foi até legal, porque a gente puxou o mercado pra cima, então hoje em dia tem muitas fotógrafas muito boas em Belo Horizonte. Mas os pais conseguiam ver muita diferença, porque não tinha muitas pessoas fazendo aquilo ainda. E uma coisa que é muito legal é que a fotografia newborn, ela tá muito no início ainda, tá? Ela tá assim, tem 10 anos aqui no Brasil.
É muito pouco, gente. É um mercado muito novo. Então ainda tá na nossa mão moldar esse mercado. E outra, ainda tem muito espaço para quem tá começando se tornar especialista. E aí talvez você não vai ser especialista do Brasil mais, porque já tem a referência do Brasil, ou a do seu estado. Mas às vezes vai ser a da sua região. Ainda tem espaço para isso, tá? Então isso é muito importante. E aí, depois que eu comecei, né, a fazer sucesso com meus clientes, a lotar minha agenda, a ter um estúdio realmente movimentado, e aí eu não precisei mais continuar no balé, porque quando eu comecei a trabalhar com os bebês, eu vi que eu gostava muito mais dos bebês do que de ficar no balé. Então eu comecei a diminuir drasticamente meu balé, que era o que dava dinheiro, mas era mais na quantidade, e fui para os bebês, que era mais um atendimento 1 a 1, mas ele tem um valor maior, né, até por esse cuidado mesmo que a gente tem. E aí eu comecei a ter o pedido de várias fotógrafas para que eu pudesse ministrar cursos, para ensinar como eu fazia e ensinar a minha metodologia de ensaios. E graças a Deus, as minhas alunas se saem muito bem. Por conta da pandemia, a gente não tá, né, fazendo cursos em grupo, porque a gente chegava a reunir 10 pessoas, então hoje em dia a gente só tem a oportunidade de fazer curso VIP se for presencial, mas hoje a gente tem essa oportunidade de utilizar o online a nosso favor. E hoje em dia eu vejo alunas que a partir do online estão conseguindo traçar assim um rasante e já fazer muito dinheiro com a fotografia, porque o VIP, que é 1 a 1, ele é muito mais caro, né? Então hoje um dia de VIP comigo custa R$5.600. Então, a pessoa, ela já tem que estar fazendo dinheiro na fotografia para justificar esse investimento. Porque o que é o VIP? Eu vou te mentorar e você vai posicionar o bebê sobre minha orientação. Então, é algo para você ver detalhe mesmo, sabe? Tipo, aprimorar detalhe. É a cereja do bolo, sabe? É uma coisa que às vezes o cliente não repara, mas é pra gente, sabe? Tipo, não, eu quero meu trabalho perfeito, impecável. Mas eu posso me dar o luxo, porque eu já quero, entendeu? Aprimorar, mas ela já tá ganhando dinheiro com a fotografia. E através dos ensaios, tô vendo uma aluna que tá fazendo o primeiro ensaio no Borne e arrasando já. Por quê? Porque eu consigo transmitir, eu consigo transmitir a minha metodologia da forma que seja, tá? Então vocês vão ver aqui, o que eu vou entregar aqui pra vocês hoje vai clarear muito a mente de vocês, principalmente na parte técnica, tá? Então, vamos lá. A Ana Isabel perguntou, você lembra quantas horas durou o seu primeiro ensaio no Borne? Ana, as fotos, quando eu comecei a fazer foto, já tava à noite. Dá até pra voltar aqui. Eu não sei se vocês vão ver, essas fotos já estavam à noite. O bebê tinha chegado de, sei lá, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e eu consegui fazer as primeiras fotos umas 7 horas da noite. E assim, foi desesperador. E foi quando eu decidi que eu não faria ensaios tão longos, sabe? Nossa, misericórdia. Mas tá bom, vamos lá. Então, beleza. Então, vamos agora pro conteúdo mais técnico, quis dar essa introduzida aqui, porque é muito importante vocês entenderem de onde eu vim e que se eu conseguir, você também consegue, tá? E que você vai ter... você vai pegar a minha experiência pra você encurtar e não precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque eu tô te entregando uma metodologia que funciona, que tá testada, que tá aprovada, tá? Então, eu quero que você entenda, busque entender a metodologia para você aplicar. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque você não vai precisar fazer teste com 30 bebês para ver o que funciona. Eu vou já te entregar aqui o que funciona para mim. E é claro que com o passar do tempo, você vai começar a amadurecer e você vai criar sua própria metodologia. Como que você vai criar sua metodologia? Alterando e criando modificações na metodologia básica que eu te entrego. Tá? Isso é incrível, porque isso é uma forma de você criar a sua própria metodologia também. Vai ser uma veia, né? Você está se inspirando na minha metodologia, mas está criando uma inovação. Isso é muito legal. E aí, antes de mais nada, a gente precisa voltar lá no início de como começou a fotografia de recém-nascidos. E tudo começou com a Annie Guedes. Eu acho que já tem 30 anos, tem mais de 30 anos, porque se eu tenho 30 anos, ela é antes de mim. Tem mais de 30 anos que a Annie Guedes desenvolve um trabalho com bebês. E aí, um dos projetos que ela teve, chamado Pure, eu acredito que foi o primeiro, com bebezinhos recém-nascidos, ela fotografava essa pureza desses bebezinhos. E aí, muito focado nos detalhes do bebê recém-nascido e muitas fotos como se eles estivessem ainda dentro do útero. Então, como ela ia fotografar um bebê
que tá fora do útero, como se ele estivesse dentro do útero, ela teve que estudar o comportamento do bebê dentro do útero, como que ele ficava, como que eram as posições, como que é o ambiente uterino mesmo, tá? E aí, tem algumas relações que é o seguinte, ela se apoiava muito em fazer comparações, então ela pegava ou um homem, ou então uma pessoa mais velha, que tem a mão bem maior do que os bebezinhos, pra gente ter essa noção de quão pequeno e quão frágil eles são comparados ao tamanho de uma mão de um adulto. E também ela fazia muitas analogias, então tem muito com flores, com a natureza, sabe? Ela tem alguns projetos que tem animaizinhos também, mas na maioria são flores. E uma das fotos que eu mais amo é uma foto de uma rosa desabrochando. E aí no meiozinho da rosa é como se fosse a cabecinha do bebê aqui em cima. Quando ele imitando como se ele estivesse coroando na mão, né? Na mãe. E aí o que eu vejo nessa relação, né? Que o momento de desabrochar da rosa é o ápice da rosa. É o momento de maior glória da flor. E é o momento de nascimento do bebê. Ou seja, no momento que a mãe dá a luz, é o ápice, né? É o momento de maior glória, porque ela tá concebendo, ela tá dando luz a um outro ser vivo. E isso é muito incrível. Então ela faz muitas relações com a natureza, sabe? Com esses bebezinhos. E é muito apaixonante. Mas qual que é o fio condutor todo aqui? É a gente observar as características dos bebês recém-nascidos e como eles se comportavam dentro do útero e fazer essa poesia, né? E aí, o que aconteceu? Duas fotógrafas irmãs gêmeas, a Kelly e a Tracy, elas começaram a executar um trabalho que tinha uma semelhança com o trabalho da Annie Guedes, mas ele é mais próximo do que a gente tem hoje aqui, da fotografia newborn que a gente tem hoje, newborn clássico. Qual que era a principal diferença? Eu gosto de falar que é como se a Annie Guedes ela fosse um estilista de passarela que vai fazer aqueles projetos muito conceituais, muito poéticos, mas que ele está focado no que o estilista enxerga e não no consumidor final. E depois, a Kelly e a Tracy, todas nós, somos as pessoas que têm que ajustar essa peça para botar pra rua, para que as pessoas comuns possam comprar essa roupa. Então, não sei se já viram, quando vai na passarela, aquelas roupas todas diferentonas e tal. E aí, quando vai pra rua, às vezes usa o mesmo tecido, a mesma estampa, o mesmo corte, mas é uma roupa mais usável. Ela é mais parecida com as coisas que a gente está acostumado a ver. E foi exatamente isso que elas fizeram. Elas pegaram a ideia central, que é fotografar os bebês em poses que relembram o seu comportamento intrauterino, mostrar os detalhes específicos de bebês recém-nascidos e todas essas coisas, né, que mostrem a delicadeza desse ser. E aí, só que numa versão mais popular. E não popular no sentido de ficou banal. É mais de um gosto mais popular, que as pessoas possam consumir, que o pai queira. Porque imagina, botar o meu bebê vestido de repolho, eu não quero. Pra colocar num porta-retrato, pra ter um calendário, é legal, mas porque é o bebê dos outros. O meu, eu prefiro ele aqui, ó, num baldinho, todo bonitinho, no máximo qualquer ele de um ursinho, tá? Então essa foi a principal diferença. E aí, o que elas usavam para fazer essa comparação? Também foto com os pais e tudo mais, mas utilizar objetos comuns do dia a dia para mostrar a proporção. Então, colocava os bebês em latinha de leite, em tinas de água, em caixinhas caixinhas não, mas aquele cestinho de ovo de galinha. Enfim, então, objetos que eles tinham do dia a dia que a gente facilmente conseguisse entender. Tipo, nossa, se o bebê tá tão pequenininho nesse objeto que eu sei que é pequeno, quer dizer que ele é minúsculo, tá? Então, fazia essa comparação aí. E por que eu gosto de falar que a Kelly e a Tracy, elas são as mães do newborn clássico? Porque até hoje, tudo que a gente vê de inovação na fotografia newborn, elas que trazem primeiro. Então, quando o pessoal começou a fotografar num puff menorzinho, que era só um ovinho, e tinha um donut, isso. Era um donut com uma bolinha no meio. Elas que começaram. Ah, tinha uma rede, elas que começaram. Aí a cadeirinha, elas que começaram. A primeira vez que fizeram a pose do sapinho, elas que fizeram. Então, até hoje, elas estão inventando moda. E elas são muito criativas. E tudo que a gente vê hoje, de um lado ou de outro, partiu delas, tá? Então elas vêm da Annie Guedes, então todo mundo também vem da Annie Guedes, mas elas são as mães da fotografia newborn clássica, tá? Desse posicionamento. E aí todas as poses, gente, elas têm nome e têm forma de ser executado, justamente por quê? Porque eu tenho que estudar como o bebê estava dentro do útero e para que eu não machuque o bebê, tá? Então esse é um ponto muito importante de ser falado.
Beleza, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre ensaio newborn e foto de bebê. Isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês, porque a gente tem que entender essa diferença pra gente não querer fazer uma coisa e achar que é outra, e até pra gente poder explicar pros pais, porque muitas das vezes o pai chega assim, ai, mas tem um ensaio aqui de R$ 99, você não cobre? Olha, dificilmente o ensaio newborn vai ser R$ 99, porque o ensaio newborn, ele inclui algumas coisas que o ensaio de R$ 99 não vai conseguir incluir, tá? E entre eles está o posicionamento característico das poses clássicas do newborn, tá? Então, o que caracteriza ser ensaio newborn? Tá fazendo o posicionamento dentro dessas poses que eu tô falando com vocês, e a gente vai ver cada uma delas, mas são poses características do ensaio. O foco é no bebê, e essas poses elas relembram o posicionamento intrauterino. Então não adianta eu ter um cenário maravilhoso e colocar o bebê lá e falar que isso é foto newborn. Não, isso não é foto newborn. Foto newborn exige o posicionamento e o... Como fala, gente? Não é ativamento, eu esqueci, mas é o foco, isso. É o foco nos detalhes característicos ou que caracterizam um bebê recém-nascido, tá bom? E aí eu trouxe aqui algumas fotografias que se confundem, que as pessoas às vezes colocam tudo junto, né? Newborn e documental. Newborn documental não é newborn documental, é fotografia documental de um bebê, tá? Pode ser um bebê recém-nascido, mas não é fotografia newborn. O que é o documental? Quando você não tem direção, você captura aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. E o lifestyle, newborn e lifestyle. Na verdade, é fotografia lifestyle. As pessoas falam newborn lifestyle, eu acho que é só pra ficar bonito. Mas o que é a diferença do lifestyle? É uma foto que ela não tem posicionamento do bebê, mas ela tem direcionamento. Então a fotógrafa fala, mãe, pega o bebê, dá um cheirinho, faz isso, faz aquilo, vem pra cá, vem pra lá. Então ela direciona, mas ela não posiciona, tá bom? Então essa é a diferença. Ah, Nina, mas eu posso fazer o newborn em casa? Pode. Ah, Nina, eu posso fazer o newborn utilizando os acessórios de casa? Posso. O que vai caracterizar a fotografia newborn é o posicionamento e também você colocar o bebê em poses características, né, que o posicionamento do bebê nas poses clássicas do ensaio newborn, o bebê ser posicionado em poses que relembram o seu comportamento intrauterinos e o foco nas características específicas dos bebês recém-nascidos, né? Essas coisas que só bebê recém-nascido tem e que a gente sabe muito bem, porque muda tudo. Muda os pezinhos, muda a mãozinha, muda a fisionomia, muda tudo. E às vezes é um detalhe que a própria mãe e o próprio pai não teve tempo de perceber, né? Porque depois ele vai virar bebê e aquele bebê ele só cresce, ganha cabelo, ganha dente, mas ele continua muito parecido. O newborn não, o newborn é um bebê totalmente diferente, tá?